Começando mais um teste de consumo urbano aqui no canal, e o carro da vez é o Volkswagen T-Cross 1.0 Turbo, aquela versão sem nome. Hoje está na moda fazer versões assim, né, que não tem nome específico. Hoje nós vamos percorrer então um trecho 100% de cidade, o ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro e o carro está abastecido com etanol. Sistema Start-Stop vai ativado, depois eu vou falar melhor dele para vocês. Não tem modos de condução, só o esporte do câmbio, mas é lógico que ele vai desativado. Será que esse carro bebe muito rodando na cidade? Vamos lá descobrir. Vamos começar o nosso teste de consumo. Para isso eu vou resetar agora o nosso trip desde a partida. Já resetei, o ar-condicionado já está ligado também, mantendo o padrão que a gente sempre faz aqui no canal GT Autos. Eu vou até deixar aqui na nossa tela do painel digital onde tem o conta-giros, caso vocês queiram ver como que ele vai atuando aqui esse conjunto mecânico. E a gente inclusive já vai falar sobre o conjunto mecânico, mas primeiro eu vou citar que esta versão não tem modos de condução. Lembrando, eu vou falar de preço daqui a pouco, então eu já vou especificar melhor, mas essa aqui é aquela versão sem nome, é 1.0 200 TSI, que é em relação ao conjunto mecânico. E essa aqui é uma acima da Sense, que é aquela de entrada mais voltada ao público PCD. Você tem nas versões mais caras alguns modos de condução, inclusive o econômico. Como aqui não tem, a gente vai só dirigir de forma tranquila mesmo, como sempre fazemos. E a gente tem aqui também o sistema Start-Stop que está ativado, então assim que a gente parar, por exemplo, nesse semáforo, a gente vai perceber que o motor vai desligar. E já vou comentar uma coisa para vocês que eu acho bastante incômoda. Isso a gente percebe em outros carros da Volkswagen também, inclusive o Terra que está aqui na nossa frente. Ó. Vou parar. Agora ele foi bem suave, só porque eu ia comentar sobre. Mas ele desliga o motor ainda com o carro em movimento. Então a mais ou menos 5 km por hora ele já vai desligar a motorização enquanto você estiver parando. Isso significa que de vez em quando você faz uma parada muito brusca, ele acaba sendo desconfortável. Você não tem uma parada tão suave, porque você está freando devagarzinho, do nada o motor desliga e aí muda toda essa questão, né? Eu não gosto, acho que poderia ter pelo menos uma opção para desativar essa parada com o carro em movimento. Você consegue desativar o Start-Stop se você quiser, vai ter que fazer isso toda vez que religar o carro, tá? Porque ele sempre volta ativado, mas pelo menos você pode desativar. Agora, somente essa função específica, aí não dá. E tem mais outras duas questões sobre esse Start-Stop que eu não acho muito legais. Primeiro, vocês vão até perceber provavelmente durante esse trajeto que ele religa automaticamente a motorização quando o carro da frente volta a andar. Isso por um lado é até positivo, porque ele diminui o tempo de resposta, porque normalmente o Start-Stop ele vai religar a motorização depois de um longo tempo, que ele já está com o motor desligado, né? Principalmente com o ar-condicionado ligado, ele vai ficar menos tempo com o motor desligado para evitar que aqui esquente muito a cabine. Mas fora isso, ele só vai religar quando você aliviar o pé do freio, né? Quando você for sair com o carro. Nesse caso, não. Eu vou até tentar mostrar isso para vocês. Ó, ele já desligou aqui em movimento, então a nossa parada foi um pouquinho mais brusca, digamos assim. Assim que o Civic aqui na frente sair, ou qualquer carro que tiver, ele vai detectar pelo radar do ACC que esse carro começou a andar e ele já religa a motorização. Como eu disse, deixa o tempo de resposta mais rápido. Quer ver? Ó, isso vai acontecer. Estou mantendo o pé pressionado. Ó, ligou a motorização. Perceberam? Ele detecta essa diferença em relação ao carro da frente. Agora, apesar de ser mais rápido, às vezes o carro da frente só vai um pouco mais para frente. Ele não vai realmente voltar a andar, sair do semáforo. E mesmo assim o T-Cross já vai acionar o motor de novo. Então muitas vezes ele liga sem razão, à toa, né? Não precisava. Por isso que eu acho que essa questão também poderia ser opcional. Você escolher se você quer que ele faça isso ou não, mas é padrão, não dá para alterar. Só de novo, como eu disse, você desligar totalmente o Start-Stop. Outra questão, nos Volkswagen, em grande parte deles, não todos, mas grande parte, a gente percebe que você tem que pisar bastante no pedal do freio para ele manter o motor desligado. Se você somente descansar um pouco o pé, então vamos supor, você está com o pé aqui, se você aliviar um pouquinho aqui para trás, ele já vai religar o motor também. Então você tem que ficar pressionando bastante o pé e às vezes você cansa quando você pega muito trânsito. Você quer ficar com o pé um pouquinho mais relaxado. E esse carro também não tem freio de estacionamento eletrônico nem a função auto-hold. Então você não consegue descansar o pé nos semáforos. Ainda mais por ter que pisar forte
para ele não religar a motorização. Então são coisas que a Volkswagen acho que poderia tomar um pouco mais de cuidado e se atentar a isso para melhorar de fato. E você que está assistindo esse vídeo até esse momento, eu peço por favor que você deixe o seu like aqui embaixo, porque é gratuito e olha, ajuda muito o nosso canal, mais do que vocês imaginam, viu? E você pode também já deixar a sua opinião sobre o T-Cross. Você gosta desse que é o SUV mais vendido do Brasil? Agora sim eu quero falar para vocês sobre o conjunto mecânico do carro, que é sempre um ponto muito importante. A gente tem aqui em grande parte das versões, e com exceção da Highline e da Extreme, que são as duas mais completas, o motor 1.0 200 TSI, já muito bem conhecido da Volkswagen também. Estou falando daquele Turbo Flex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Há vários anos ele rende para nós 128 cavalos no etanol e 116 na gasolina, com um torque de 20,4 kgfm. São bons números até hoje, com gasolina acho que poderia ser até um pouquinho mais de potência, né? De torque é o mesmo. Junto com esse motor está associada a transmissão automática convencional de 6 velocidades, também já bem tradicional da Volkswagen. E a tração é nas rodas da frente. Vamos falar agora para vocês sobre o peso e o preço do carro. Eu começo pelo quê, hein? Vamos falar do valor. Nessa versão, como eu disse, ela é uma acima da Sense. A Sense hoje ela é vendida basicamente só para o público PCD, né? E essa aqui, que não tem nome, é 1.0 turbo, né, somente, ela custa de tabela R$ 161.490. Eita, como tá caro, hein? Jesus amado. Nossa, a Volkswagen é boa em dar aquela exagerada nos preços, né? Não que o carro seja ruim, mas é caro, principalmente por ser uma versão quase de entrada aqui para o T-Cross. A gente tem uma piora na questão de preços quando a gente inclui os opcionais. Essa multimídia, ela já é de série, mas a parte conectada dela é um opcional. Você tem outro opcional que traz as rodas de liga leve 17, traz sensores dianteiros e traseiros, câmera de ré, rebatimento do retrovisor, enfim, que é outro pacote que você tem que pagar mais por isso. Você adicionando isso e ainda escolhendo uma pintura metálica, ele vai para R$ 167 mil aproximadamente. Quase 168. É muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Agora sim, sobre o peso, e claro que eu vou falar o do carro. O meu vocês nem precisam saber, mas você sabe que é bastante, né? São aqui nessa versão 200 TSI 1.259 quilos. Não é um carro assim muito pesado não, considerando o porte dele. Não é o mais leve possível. A gente tem alguns outros crossovers e SUVs compactos mais leves, mas nada exagerado. Eu já falei de muita coisa, mas ficou faltando uma questão. Quem acompanha o canal já até sabe, né? Aquela variação que a gente tem a cada teste. É repetitivo, eu sei, acaba sendo até um pouco chato para algumas pessoas, mas eu preciso falar porque sempre chega muito público novo aqui no canal. Vamos lá, primeiro, por que a gente não faz um percurso tão grande? Sempre uma moto para atrapalhar, né? Porque se a gente fizer um percurso de 300, 400, 500 quilômetros, como algumas pessoas falam aqui nos comentários para a gente fazer, a gente não consegue controlar muito da variação, quase nada, né? Então, às vezes, você vai pegar um trânsito um pouco maior. E agora, imagina se você repetir esses 300, 400 quilômetros, tudo de novo, porque pegou trânsito na primeira vez que você fez esse teste. Complicado. Ah, você pegou um acidente, tem que repetir tudo de novo. Você teria que fazer isso sem desligar o motor nenhuma vez, né? Porque você estacionou o carro, desligou o motor, ele já vai abaixar a temperatura, já vai dar diferença. Muito complicado, meio que é inviável, né, de fazer, muito difícil. Fora o custo também, que combustível não tá barato não. E fazendo um trecho um pouco menor, a gente consegue controlar melhor isso. Então a gente sempre faz o mesmo trajeto, dirigindo de forma parecida. Se tiver muito trânsito, a gente repete o teste. E assim a gente consegue aproximar bastante essa comparação, deixá-la mais justa. E de fato, a gente já testou muitos carros aqui no canal, e alguns com diferenças de meses, até mais de ano, em versões quase idênticas, né? Eles fizeram, mesmo com essa diferença de tempo, o mesmo consumo, ou algo muito, muito parecido, para vocês verem como esse teste realmente é bastante próximo. Quantidade de semáforos que a gente pega abertos ou fechados a gente não consegue controlar, uma pessoa que está parando para entrar numa vaga, numa garagem, pessoal fazendo coisa errada no meio da rua, isso sempre vai variar um pouco.
Não muito, mas um pouco sempre vai. Chegando aqui no final do nosso trajeto, vamos parar no nosso ponto de sempre para conferir então como ficou o resultado. Vamos lá, esse carro não tem câmeras 360 graus em nenhuma versão, inclusive isso é uma pena, viu? Nem na Extreme, que encosta ali em 220 mil reais. Vamos no olhômetro mesmo, com cuidado para não ralar as rodas. Acho que aqui tá bom. Não parei numa posição boa em relação ao sol, mas fazer o que, né? Vamos lá ver o resultado então. Vamos ligar aqui então o painel digital de 8 polegadas. Ah lá, trip desde a partida. Eu vou mostrar aqui pela multimídia porque é um pouco mais fácil, tá? Aqui tá mais maximizado, né? A gente tem aqui uma distância de 9 km, mas tem um grande porém. Esse carro só mostra os quilômetros cheios, não mostra os metros. A gente sabe que com os carros que a gente testa aqui no canal sempre dá 10,1, 10,2 ou 10 exatos. Ou seja, provavelmente aqui foi 9,9 ou 9,8, quem sabe. Outra questão, esse carro fica contando o tempo e mudando a velocidade média mesmo com o motor desligado se a chave estiver acionada, como a gente fez agora, acionou só o painel. Então, quando a gente chegou, na verdade, o tempo estava em 24 minutos e a velocidade média também em 24 km por hora. O consumo em si, 8 km por litro, com ar-condicionado ligado no etanol na cidade. O Inmetro fala pra gente que no etanol em trecho urbano, esse carro faz 8,5. Então, nossa média foi um pouco inferior. E pessoal, não vou me alongar muito, mas eu quase esqueci de mostrar para vocês a função Abasteça Consciente, que eu acho muito legal citar. Você pode cadastrar aqui os seus abastecimentos, o seu tipo de uso, e ele vai te mostrar com base no consumo do Inmetro, tá? Ele não mede em tempo real, o que compensa mais para você, se você vai usar gasolina ou etanol, o que compensa mais financeiramente. Você ainda tem aqui os trips do carro, né? As conquistas, que te mostram o quanto você já deixou de emitir de poluentes por usar o etanol. E também, o que eu acho mais legal, ele te mostra o percentual de etanol no tanque. Então, se você colocar só a gasolina e aparecer ali 80% etanol, significa que tem algo errado, né? Isso aqui é muito bacana. Mas vamos lá, qual a minha opinião sobre essa média de consumo? Eu estou um pouco de lado aqui para a gente sair do sol, porque aqui fica cortando a minha cara. Sinceramente, eu esperava um pouquinho mais. Não que seja um consumo tão ruim assim, mas que poderia ser melhor ao meu ver. Isso porque a gente compara com outros carros que já passaram aqui pelo canal com etanol. Eu confesso que não foram muitos, tá? Porque poucas marcas, hoje em dia acho que só a Volkswagen, pelo menos das marcas que eu testo aqui no canal, que entrega os carros com etanol. Então a gente não tem uma comparação tão grande porque a maioria é gasolina. Mas com os próprios Volkswagen a gente percebe que alguns modelos foram melhores. Por exemplo, vamos pegar o próprio T-Cross, mas na versão Extreme, que é a mais completa, logicamente mais pesada também, e com motor 1.4 turbo. E ela fez, nesse mesmo percurso, também com etanol, 8 km por litro. É exatamente a mesma média aqui do 1.0 turbo. O motor 1.4, 1.0 fazendo a mesma média no mesmo trajeto. Muita vantagem para o 1.4 nesse caso, que tem mais desempenho. Comparo também com o Volkswagen Nivus GTS, também 1.4 turbo, que fez 8,4 por litro. Conseguiu ser um pouco melhor ainda do que este carro, sendo 1.4 turbo e tendo ainda aquela pretensão esportiva, né, que esse aqui não tem. Já o Polo Highline 1.0 170 TSI, tá? Que é 1.0 turbo, mas é um motor um pouco mais fraco, ele é meio diferente. Muda um pouco o câmbio também. Ele fez 9.3 também no etanol, já melhor. Mudando um pouco a marca, o Nissan Versa Exclusive 1.6 aspirado com câmbio CVT fez 6.9. Então esse aqui conseguiu ser consideravelmente melhor. Mas voltando de novo para a Volkswagen, o Terra High 1.0 também 170 TSI fez quase a mesma coisa, 8.1 por litro. E o mais econômico com etanol nesse percurso até então foi o Virtus 1.0 também 170 TSI, porém com câmbio manual, que fez 9.7 por litro, uma grande diferença. Então a gente percebe que é um consumo que não é de fato péssimo, mas também não é tão bom assim, poderia ser melhor sim. Não saia desse vídeo sem deixar a sua opinião aqui nos comentários. É tão legal a gente ter essa conversa, ter esse debate com vocês. E se você ainda não fez isso também, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.